O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sente-se aplaudindo ao Senhor nessa tarde, pela palavra do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, estamos felizes nessa tarde. Tarde abençoada, maravilhosa. Estamos com algumas presenças ilustres nessa tarde, já início de noite. Eu queria rapidamente apresentar, porque a hora corre, irmãos, né? E nós temos que ter decência e ordem. O povo do Senhor é um povo obediente. Mas está conosco nessa noite meu amigo, meu irmão, pastor Alberto Farias, Igreja Batista Renovada. Os irmãos estão presentes, nosso pastor? Tem um irmão da Batista Renovada? Aplausos ao Senhor pela vida do nosso pastor, nossos irmãos. Vamos falar com bem-vindo nessa noite. Seja bem-vindo. Porque essa igreja ama o Senhor, aleluia. Juntos nós somos mais fortes em prol do crescimento do reino do Senhor. Maravilha, pastor. Fique à vontade, pastor. Também está conosco a nossa missionária Glória, aqui da Metodista Juliana, Bispo de Abreu. Aplauda o Senhor, queridos, para a nossa obra do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. As irmãs estão aqui, os irmãos estão presentes. Eita, maravilha, eita glória, povo abençoado, aleluia. Meus irmãos, bem-vindos, 1, 2, 3. Sejam bem-vindas, porque essa igreja ama vocês. Somos uma única família. É a família que vai morar no céu, aleluia, aleluia. E ela só cresce, e o reino do Senhor cresce. Meu amigo, meu irmão, pastor Walter Luiz, amigo mais chegado que o irmão. A Assembleia de Deus de Vife, meu também amigo, pastor Arthur Ulisses, né? Vamos falar com o bem-vindo, ele. E tem mais alguém da de Vife também? Ninguém veio, não? Tá, tem ainda, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Por quê? Aleluia, esses irmãos estão sempre conosco, aleluia, estamos juntos, sempre misturados, fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, sem delongas, vamos às oportunidades nessa noite. A nossa missionária Glória com a sua oportunidade. Ah, não posso esquecer. Oh, meu Deus. Tá bem, vem cá. Por favor, eu faço. Aleluia, por favor, não, vamos dar uma salva de palmas para esse homem aqui, ó. Depois eu vou pegar você. Mais forte, irmão. Esse aqui, o senhor Wilson, é o presidente da Associação de Moradores da Comunidade São José Operário. É o homem que Deus tocou no seu coração para fazer esse trabalho aqui. E ó, essas cadeiras que estão aí, ó, aquilo que está montado ali atrás aqui, ó, através dessa vida aqui, ó. Aleluia. Você pode aplaudir pela vida dele, meus queridos? Aleluia. Eu falei para ele, Jesus tem uma obra grande na tua vida. Aleluia. Deus tem um chamado forte na vida dele. Eu tenho uma certeza que esse culto será diferente na vida dele. Aleluia. Deus te abençoe, Wilson. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia, maravilha. Missionária Glória, essa oportunidade. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, nem como nós podemos conhecer o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. E disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe?
Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, em quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou senão, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Senhor, eis aqui a leitura da Tua palavra, Deus. Pai, que a Tua palavra vá de encontro aos corações e faça aquilo que o Senhor quer, Pai. A palavra do Senhor Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, jamais eu o lançarei fora. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele está buscando aqueles que ainda não o conhecem. Se você está aqui presente neste culto e você ainda não conhece o Senhor, hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando para você estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor e vir a conhecer esse Deus maravilhoso que mudou a minha história e que mudou a história de muitas pessoas aqui presentes. Louvado seja o nome do Senhor. No passado, há mais ou menos 30 anos atrás, eu não conhecia o Senhor, mas o Senhor me alcançou. E quando o Senhor me alcançou, Ele me resgatou com a sua mão forte. Eu vivia num verdadeiro inferno e não sabia. Mas quando eu conheci o Senhor tem me conduzido e é de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se há entre nós alguém aqui que está enfermo, que talvez tenha recebido uma palavra de maldição do homem, do médico da terra. Eu fui amaldiçoada, recebi palavras de maldição, ainda pequenina, ainda um bebê. Eu fui acometida da enfermidade infantil chamada de sarampo. E então, uma bolinha daquela de sarampo rompeu dentro do meu ouvido. E aquilo inflamou, aquilo infeccionou. Meus pais me levavam no médico, a minha mãe contava que a casa dela virou uma farmácia, porque me levava sempre no médico, o médico mudava os medicamentos e nada curava. Aí eu só fui piorando. E aí chegou um dia que ela me levou no hospital e chegou lá o médico que estava de plantão. Ele falou para ela assim: olha aqui, minha senhora, não posso fazer nada por sua filha. A senhora vai para casa, acende uma vela, porque ela não vai passar desta noite. Foi a primeira palavra de maldição que eu recebi, mas a última palavra ela vem da boca de Deus. E quando você é escolhida pelo Senhor, não tem palavras que vão te derrubar ou te impedir de cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Eu tinha apenas 2 anos e ali o enfermeiro, ao ouvir aquilo, foi correndo no outro médico que estava saindo do plantão, um neurocirurgião, e ele foi até ele e contou o que se passou e que aquele médico tinha falado para minha mãe, me condenando à morte. E aí o médico pediu: traz a menina aqui. E quando o médico me viu, ele mandou imediatamente arrumar o centro cirúrgico. E ali ele me fez uma cirurgia de emergência, cortou um pedaço do osso aqui eu tenho um buraco aqui atrás. Ele tirou aquela infecção e eu tive uma paralisia facial, meu rosto ficou todo torto. E então, alguns meses depois, ele tornou fazer uma nova cirurgia de reconstrução do meu ouvido. Irmãos, eu não fiquei surda, não fiquei. Eu ouço bem dos 2 ouvidos, para a honra e glória do Senhor. Minha mãe ficou comigo 4 meses no hospital e eu saí de lá curada, para a honra e glória do Senhor. E mais adiante, irmãos, muitas situações de enfermidade vieram a mim, muitas enfermidades. O diabo ele tentou me parar. Eu não vou estar contando aqui porque vai virar uma vigília. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu só vou citar mais alguma. Eu tive
quando eu não conhecia Jesus, e eu tive um buraco no estômago. A parede do meu estômago, ela furou. Eu tive um buraco na parede do estômago de 3 milímetros. E foi assim que eu fui para a igreja, foi assim que eu fui para Jesus. Alguém disse para mim que Jesus curava, que Jesus libertava. Então eu vivia no inferno, como eu disse aqui. E eu fui para a igreja para pedir a cura do meu estômago. E eu, na minha juventude, aos 14 anos mais ou menos, eu tinha muita enxaqueca. Eu tinha crises de enxaqueca terríveis, que eu andava na ponta dos pés assim, com enxaqueca, dor de cabeça terrível que não passava, não havia analgésico que passasse. E o médico também disse para mim uma palavra de maldição. Eu depois de ir a muitos médicos, o médico disse para mim: senhora, essa enxaqueca não tem cura. A medicina não cura enxaqueca. O remédio para enxaqueca é você ficar num quarto, numa penumbra, e você ali relaxar e esquecer de tudo. Nessa altura eu já era casada, tinha filhos, meus e de outros. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse: doutor, como que eu posso ficar num quarto escuro se eu trabalho, eu preciso trabalhar, eu cuido de 5 crianças, eu tenho marido que bebe e é violento, eu não tenho como ficar num quarto escuro, numa penumbra e esquecer da vida. Aí o médico disse para mim: sinto muito, mas essa é a única receita que eu tenho. Então foi mais ou menos depois dessa maldição que eu fui para a igreja, mas fui não por causa da enxaqueca, eu fui por conta da úlcera no estômago, que a medicina chama de úlcera, quando você tem um machucado no estômago. Eu fui por conta daquela úlcera, eu andava assim, ó, curvada com tanta dor, e sentava no último banco da igreja, porque toda hora me vinha aquele mal-estar, aquela vontade de vomitar, e eu ia, cuspia aquela água cera, aquela salivação. E eu estava no culto de pouco tempo, irmãos, quando o pastor pregou. E no final da pregação, o pastor disse assim: Deus está me revelando que Ele está curando uma pessoa aqui de um problema no estômago. Aleluia. Eu lá no último banco da igreja, eu recebi aquela palavra. Eu disse: eu estou curada. E aí, quando o pastor chamou as pessoas lá na frente para receber a oração, eu fui lá e disse para o pastor local, porque quem estava pregando era um visitante. Eu disse: pastor, eu fui curada. O pastor não sabia nada do meu problema, porque eu não tinha contado o meu problema para ninguém. E aí eu falei: eu fui curada essa noite. Eu sou esta pessoa que Deus usou o pastor para falar que estava curando de um problema do estômago. O pastor ficou todo feliz, deu glória a Deus. Irmãos, daquele dia em diante já se passaram quase 30 anos. Eu nunca tive mais nada no estômago. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, Deus, Ele te dá aquilo que tu pede a Ele, e Ele dá abundantemente mais. Louvado seja o nome do Senhor. E passou alguns dias, eu observei que eu não tinha mais enxaqueca, eu não tinha mais dor de cabeça. O Senhor, além de me curar da úlcera do estômago, Ele me curou da enxaqueca também. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura. Tenha certeza disso, minha irmã, meu irmão. E para encurtar, eu estava já aqui na Brice de Abreu, pastoreando aqui, e eu fui acometida de aparecer um machucado na minha perna. Do nada apareceu aquele machucado, eu não sabia o que era. E então eu fazendo curativo em casa mesmo, não resolvia nada. Então eu resolvi ir no médico, a perna inchada, aquele machucado fez um buraco na minha perna. Aí eu fui ao médico, cheguei lá, a médica mandou eu estar indo 3 vezes na semana fazer curativo na clínica da família. Eu passei aí, cheguei, quando eu fui para lá, era apenas um buraquinho. Aí conforme eu fui caminhando lá, aquilo multiplicou. Aqueles machucados viraram vários machucados. E a médica me condenou e achou que eu estava com um câncer na perna.
E eu então, irmãos, eu, assim como você, tenho autoridade para repreender o mal da sua vida. Eu orei ao Senhor. Eu passei quase um ano vindo para cá pastorear. Nunca deixei de vir no culto, irmãos. Nunca deixei de fazer a obra do Senhor por causa daquele problema na minha perna. Eu vinha para cá com a perna enfaixada. A igreja é testemunha disso. E eu vinha para cá. Não fiquei em casa lamentando, chorando, porque eu estava com um problema, não. Então, quando foi um dia, eu tive aquela autoridade. Eu falei com o Senhor e repreendi aquele mal. E para a honra e glória do Senhor estou curada. Para a honra e glória do Senhor eu não tenho mais nada. Quando eu estava estudando, fazendo seminário, para ser consagrada, eu perdi a voz. Eu perdi a voz. Eu fiquei, falava igual um pato rouco. Assim, não falava. E eu estudava, e na minha sala tinha pastores, tinha presbíteros, tinha diaconisas, diáconos. Na hora do intervalo eu dobrava o joelho, eles botavam a mão na minha cabeça, oravam por mim. Eu fui ao otorrino, e o otorrino disse que eu estava com vários nódulos nas cordas vocais e que eu precisava fazer uma cirurgia nas cordas vocais, e queria me fazer uma cirurgia nas cordas vocais. Eu saí de lá, irmãos, chorando e desesperada, porque eu falei: Senhor, se operar as cordas vocais, eu posso nunca mais voltar a falar. Então eu, dentro do ônibus, chorando, eu falei com o Senhor: Senhor, eu não vou voltar mais nesse médico. Senhor, eu não vou fazer essa cirurgia. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor não quiser me curar, eu não vou deixar de pregar a sua palavra. Eu vou continuar falando, vou escrever. Não vou poder falar, mas eu vou escrever: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou continuar. E louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui, não perdi a voz, não fiz cirurgia. Eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não tem esse tipo de experiência, irmãos, volte-se para o Senhor. Entregue verdadeiramente a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Tenha certeza disso, amém? Eu quero convidar a igreja wesleyana a estar comigo aqui, nesse palco que virou um altar, não é verdade? Glória a Deus, dançando. Vamos estar louvando ao Senhor. Toda a igreja, irmãos. Toda a igreja, irmã Rafaela, irmã Marília. Venha, irmã Célia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos nos alegrar. Como é bom estar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meninas. Vamos. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem vida aí? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não acabou. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que é o seu fim. Ei, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem e o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, a história acabou e que você venceu. Eu vou entrar no ambiente branqueirão. Ele já usa a lista pra você enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que
estar. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e mostrar que ainda tem solução. Descansa agora o meu coração. Ele chegou, vou pegar, eu vou ressuscitar. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não desafia você, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Assim, a Igreja Metodista Eliana agradece a sua oportunidade em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, queridos. É para o Senhor Jesus, aleluia. Missionária Glória e as nossas irmãs da Metodista Eliana são bênçãos, irmãos. Uma amizade que fizemos recentemente, e eu tenho uma certeza que juntos vamos fazer muita coisa para o crescimento do reino do Senhor, amém? Glória a Jesus. Pastor Alberto, também com a sua oportunidade. Batista renovada, nossa irmã, estão sempre nos apoiando, trabalhando em conjunto. Fica à vontade, meu pastor. Igreja, paz do Senhor Jesus. Olha como eu estou muito feliz nessa tarde, desse feriado, que a gente chama aí de Corpus Christi, né? Significa que Jesus ressuscitou num corpo ressurreto, está vivo no meio do seu povo, da sua igreja. E como eu fico feliz quando a igreja de Jesus pode se reunir numa praça pública, fora dos templos, das quatro paredes, para proclamar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nações, Jesus é o Senhor das cidades, e Jesus é o Senhor dos bairros. Então, quando a igreja sai do templo, claro que o templo é importante, Jesus valorizou o templo dizendo: ficai lá em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então o templo é para os crentes serem edificados, serem fortalecidos, serem cheios do Espírito Santo, do poder do Senhor, mas com um propósito: depois de sermos edificados, sermos cheios do Espírito, sermos fortalecidos, obedecermos a palavra que está em Marcos 16, agora ide e pregai o Evangelho à criatura que ainda não se rendeu aos pés de Jesus. Então o pastor Marco Aurélio, juntamente com o ministério ali da Baronesa, tem feito esse trabalho, tem focado, né, nesse trabalho importante, trazendo a igreja para a praça pública, para a rua, para proclamar que Jesus é o Senhor desta cidade, deste bairro, destas ruas, dessas vielas. Jesus é o Senhor. E se acontece alguma coisa, né, que a gente tem observado para tirar a paz, para trazer medo, terror, né, às pessoas, é a permissão do Senhor. Jesus permite que essas coisas aconteçam para que a igreja que recebeu autoridade para neutralizar essas ações, essas guerras, a igreja que recebeu autoridade,
ela possa se posicionar, sair e se posicionar e neutralizar a ação do inimigo e declarar que Jesus é o Senhor e que Ele está nesse bairro, como leu aqui a nossa irmã, para dar vida e vida em abundância àqueles que se renderem a Ele. Então, a igreja está cumprindo o seu papel, a sua missão, e eu parabenizo o pastor Marco Aurélio, como os demais pastores, né? A igreja que está nesta tarde de feriado, a gente podia estar numa outra atividade, mas atendemos o chamamento que o Senhor fez ao coração do pastor da igreja, para que estivéssemos aqui juntos, reunindo força e dizendo que Jesus é o Senhor. Quem concorda que Jesus é o Senhor? Então Ele é o Senhor e sempre será o Senhor deste bairro Praça Seca. Meus irmãos, eu quero trazer aqui apenas uma lembrança do capítulo 19 de Lucas, quando ele narra a conversão de um homem chamado Zaqueu. Ele desejou conhecer Jesus e ele fez uma estratégia. Você sabe, conhece a história. Ele era de baixa estatura e quando ele ouviu que Jesus vinha passando, ele se convenceu, se ele continuasse ali em meio à multidão, ele não poderia realizar o desejo que o coração dele tinha de ver Jesus face a face. Então ele correu adiante, foi em frente, e ele subiu numa árvore, e ele ficou ali aguardando que Jesus passasse com aquela multidão. E quando Jesus chegou aonde estava aquele homem Zaqueu, Zaqueu não precisou chamar por Jesus. Pelo contrário, o Senhor o chamou pelo nome. Disse: Zaqueu, desce daí, rápido, depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Meu prezado ouvinte, meu amigo, Jesus hoje escolheu essa tarde para pousar no seu coração, para entrar na tua vida. Isso se você permitir. E aí Zaqueu permitiu, desceu depressa daquela árvore e foi com Jesus para a sua casa. E ali ele se arrependeu da vida errada, da vida torta que ele vivia. E quando alguém quis apontar os seus erros, seus pecados, ele disse: Senhor, olha, eu estou disposto a largar a minha vida torta, errada, mas não vai embora mais da minha vida, da minha casa. E Jesus disse uma palavra para ele que marcou aquele encontro. Jesus disse: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha querida senhora, moça, jovem, famílias que estão nos ouvindo aqui, nesta tarde a salvação chegou para você nesse lugar. Só é necessário uma coisa: você abrir o coração, você se arrepender da vida que você está levando, que você sabe, tem consciência que esta vida que você está levando não agrada a Deus, desagrada ao Criador. Mas se nesta tarde você fizer como Zaqueu, se arrepender e declarar que você abre mão desta vida que você está levando e se render a Jesus,
Hoje a salvação te encontra. Hoje a salvação te acha. Hoje Jesus te liberta e muda a história da tua vida. Mas para isso você precisa reconhecer que esta vida que você está levando é uma vida que vai te levar certamente a um final triste. Mas se você nesta tarde se render a Jesus, Ele te salva, Ele transforma a tua vida, Ele muda a tua história e ainda alcança a tua casa, porque a palavra de Deus diz que aquele que serve ao Senhor é salvo, tu e a tua casa. Que nesta tarde você possa dar crédito às palavras que estão sendo ditas aqui nesta noite e se renda a Jesus. Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, e você breve estará onde aqui nós estamos, pastores, missionários, crente em Jesus, dizendo que Jesus é maravilhoso. Aleluia. E eu quero encerrar pedindo perdão aqui ao meu pastor pelo tempo que a gente fica feliz, irmão, quando a igreja assume o seu papel e vai fazer a sua missão. Isso é uma coisa gloriosa. Eu quero encerrar. Peguei aqui uma carona na Bíblia do pastor Walter, o hino 12 da harpa. Eu, com 12 anos, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, lá em Caxias. Não esqueço, Rua da Mina, número 46, Assembleia de Deus, do campo de Bento Ribeiro, pastor Horácio, que hoje já dorme no Senhor. E meu pai foi pastor nessa igreja, pastoreou muitos anos nessa igreja lá na Rua da Mina, em Duque de Caxias.